Todo mês de maio, nós gostamos de abordar um tema relacionado à questão da família. Isso já é meio que tradicional, né, na nossa comunidade, na nossa igreja. E como vocês viram aí no vídeo da abertura, esse mês nós vamos estar falando um pouco sobre esse negócio de flores, flores em vida, ok? Olhando para a nossa família nessa perspectiva, como se nós fôssemos um grande jardim onde nós pudéssemos então plantar flores, ok? Eu acredito que independentemente de você gostar ou não de flores, um jardim bonito, um jardim bem cuidado, sempre chama a atenção da gente, não é verdade? Eu gosto muito de flores, porque a minha mãe ama flores, né? Eu cresci sempre tendo casas com jardins, os jardins dela são lindos. Ela vem na casa da minha irmã, ela fica brava, né, na casa da Patrícia, porque ela planta as flores, e aí ela vai embora, quando ela volta as flores morreu tudo, aí ela fica brava. Ela vem em casa, né, ela fala que a nossa casa é muito ruim, porque não tem nada de flor, né? Embora eu goste muito de flor, eu sou péssimo para tratar de flor. As minhas flores morrem tudo, não é? Mas tudo bem, eu gosto muito de flores, não é? Por causa disso. Cidades como, por exemplo, Amparo, cidades como, por exemplo, Gramado, Canela, né? Parque Iotim. Quem já esteve no Parque Iotim aqui? Olha, uma pessoa, né? A Hélida. Eles não descobriram ainda a Hélida, ok? Um recanto, um pedaço do paraíso na terra, ok? Parque Iotim, Minas Gerais, bote aí na sua agenda de passeio para você ir conhecer. Tem jardins do mundo inteiro, você tem que ir para um dia inteiro assim, ok? Andando, é um negócio enorme, é maravilhoso. Então, Parque Iotim, são lugares famosos por causa das flores, por causa dos seus belos jardins. Agora, não há nada mais que causa uma sensação mais de abandono do que você passar na frente de uma casa e você vê um jardim mal cuidado. Quando a gente passa na frente de algumas casas e a gente vê um jardim muito mal cuidado, a primeira coisa que vem é que a casa está abandonada. Não é? A casa deve estar para alugar, mesmo que não tenha placa, né? Alguma coisa assim, porque um jardim cheio de mato, um jardim com flores secas, um jardim com flores mortas, comunicam para a gente essa sensação de abandono, essa sensação de descaso. Então, se nós fôssemos comparar as nossas famílias a jardins, que tipo de jardim é a sua casa? Que tipo de jardim as nossas famílias seriam? Que tipo de flores a gente tem plantado nesse jardim chamado família? Qual é o estado dessas flores que a gente planta? Elas são viçosas, como as flores do vídeo? Flores bonitas, que chamam a atenção? São, de repente, flores que estão murchando, que estão se secando? Se as nossas famílias fossem como jardins, uma das flores que nós precisaríamos cultivar na nossa família e cuidar para que fosse um jardim bonito é a flor do diálogo. Eu gostaria de mostrar algumas constatações aqui para vocês a respeito dessa questão do diálogo. Veja o que o Dr. Augusto Cury diz a respeito da crise de diálogo que existe na nossa sociedade atual. Ele diz assim: o diálogo está morrendo. Pais e filhos dividem a mesma casa, mas não a mesma história. Namorados nem sempre vivem os mesmos sonhos. Os jovens raramente rasgam seu coração e falam de si mesmos. Estão vazios. Só falam de sexo, esporte
e TV. Esse texto dele também é antigo, né? Senão eu ia falar que fala só de internet, né? Youtuber, né? Mas é o que ele escreveu, ok? Nunca o homem se escondeu tanto dentro de si mesmo. Veja também as considerações que são apresentadas sobre essa questão por um especialista na área de gestão de pessoas chamado Marcelo Souza. Olha só o que ele diz. A história demonstra que a única possibilidade de a humanidade progredir é partilhando momentos relacionais ocasionados pelo diálogo, sendo a premência da socialização humana. Representado primeiro por Sócrates e depois em Platão, diálogo é o processo de busca da verdade. O filósofo grego Platão acreditava que o diálogo era a única maneira de descobrir a própria alma como tudo aquilo de valedouro e magnífico que cada um tem em si. Torna-se evidente que se não existir uma outra pessoa para dialogar, não existe a discussão, entravando o pensamento, e não havendo pensamento, passa-se a dominar a ignorância, marco fundamental da escravidão social. E eu queria fazer a citação de uma última pessoa aqui, o Dr. Daniel Goleman. O Dr. Daniel Goleman, ele é considerado o pai do que nós chamamos de inteligência emocional. Sabe esse negócio de inteligência emocional? Então, ele que desenvolveu, ele é o pai disso, e no livro dele, na obra dele chamada Inteligência Emocional, ele diz o seguinte: o cérebro humano foi desenhado para interações sociais, cara a cara, no diálogo efetivo, em uma relação de empatia no qual necessita sentir a presença de outra pessoa, no conjunto relacional inconsciente. Tais considerações feitas por pessoas das ciências, né, das ciências humanas, das ciências sociais, elas estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus apresenta para a gente, nos ensina sobre a importância do diálogo nos nossos relacionamentos. Diante disso, então, como é que nós podemos plantar flores de diálogo na nossa família, para que a gente possa ter um belo jardim? Como a gente pode plantar flores de diálogo na nossa relação com os nossos filhos, na relação com o nosso cônjuge, para que a gente possa ter um jardim bonito? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia num texto de sabedoria do Antigo Testamento, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um dos livros de sabedoria constantes nas Escrituras, junto com Salmo, Eclesiastes, Cantares. Provérbios capítulo 25. Nós vamos dar uma olhada nos versos 11 a 28 da palavra de Deus aí, para retirarmos dela sabedoria do Senhor, para que possamos cultivar flores de diálogo na nossa família. Provérbios capítulo 25, versos 11 a 28. Então, o primeiro princípio de sabedoria que a gente quer levantar aí é que a gente deve escolher momentos adequados para falar. Veja, nesse conjunto de provérbios, ok, que aparece aí, provérbios são pensamentos, né, frases ou pensamentos de sabedoria, ok? Então, eles não têm uma estrutura de assunto lógico, eles vão sendo apresentados para a gente, né, intercalando e colocando princípios, tá certo? Então nós vamos tomar isso por base. Então veja, no verso 11 do texto de Provérbios 25, no verso 28, nós lemos o seguinte: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então, esses dois provérbios mostram para a gente que, para que nós possamos semear flores de diálogo, nós precisamos aprender a escolher os momentos adequados para falar. Uma das atitudes que mais murcham os diálogos entre as pessoas, e isso inclui a nossa casa, a nossa família, o marido com a esposa, pais com filhos, ok? É nós não termos a sabedoria necessária para que nós possamos falar no momento que a gente deve falar, no momento correto.
Diálogos são muitas vezes complicados nas nossas casas, sabe por quê? Porque a gente tem muita intimidade. Quando a gente conhece muito uma pessoa, quando a gente tem muita intimidade com uma pessoa, a gente corre o risco de acabar esquecendo de que o mesmo nível de intimidade que a gente tem precisa ser o nível de reverência que a gente tem. O que acontece na nossa sociedade, muitas e muitas vezes, é que é o contrário. À medida que vai crescendo a nossa intimidade com a pessoa, nós vamos nos tornando menos reverentes para com ela. Então, aquilo que a gente deveria tributar mais reverência, a pessoa que a gente deveria tributar mais reverência, a gente tributa menos reverência. Por quê? Porque nós temos muita intimidade com a pessoa. E aí, às vezes, a gente acaba falando o que a gente não deveria falar. Para cultivarmos um diálogo adequado, é preciso que a gente tenha, como diz o verso 28, domínio próprio. Não basta nós entendermos que é necessário ter diálogo. É necessário ter diálogo. Nós precisamos saber disso. Mas nós também precisamos saber o momento certo do diálogo acontecer. Veja, às vezes, o momento do diálogo acontecer, é momento de você falar, é momento de você conversar, é momento de você tratar da coisa, e você não trata. Você vai guardando. Aí no momento que você está irritado, no momento que você está bravo, você explode, não é? E aí você fala tudo o que você não devia ter falado. Ok? Porque nessas horas você vai falar além daquilo que você deveria ter falado. Por quê? Porque no momento que você deveria ter falado, você não falou. Você ficou quieto. Mas no momento que você deveria ficar quieto, você acabou falando. Então, nós precisamos ter domínio próprio para que a gente saiba lidar com o momento certo de falar. Há momentos certos da gente falar e há momentos errados da gente falar. Citando um outro livro de sabedoria, Eclesiastes 3, 7, diz assim: há tempo de rasgar e tempo de costurar, há tempo de calar e há tempo de falar. Então a gente precisa ter sabedoria. E a gente precisa ter domínio próprio. Porque muitas vezes, conversando com pessoas, aconselhando pessoas, principalmente no âmbito de casamento, eu sempre ouço das pessoas dizendo assim: mas eu não consegui me segurar. Mas veja, se você é um seguidor de Jesus, se você é um cristão, o Espírito Santo habita em você. E um dos frutos do Espírito que está em você chama-se domínio próprio. Então essa não é uma desculpa. Não é uma desculpa. A gente consegue se segurar. A questão é, nós não usamos o domínio próprio. A gente deve usar. Quando nós estamos irritados, quando nós estamos feridos por algo que a gente ouve da outra pessoa, seja de um filho, seja de um cônjuge, esse não é o melhor momento para a gente tentar conversar sobre o assunto. Se você foi ferido, você foi atingido, o que você vai querer fazer, na maioria das vezes, é revidar. Então o diálogo, ele vira na verdade uma briga. Deixa de ser diálogo, passa a ser uma discussão, uma briga entre os dois. Ok? Por outro lado, quando nós percebemos algo positivo, quando nós vivemos momentos bons, quando isso acontece e a gente fica calado, a gente está errando. Porque esses são os momentos que nós deveríamos falar, esses são os momentos que a gente mais deveria dialogar. Quando a gente vê que o contexto está favorável, o clima está bom, quando a gente vê algo de positivo sendo realizado pelo outro, feito pelo outro, a gente faz uma opção, então, pelo bem em relação ao nosso diálogo. Nós precisamos, então, ter a devida sabedoria, meus queridos e queridas, para aprender a falar no momento certo e se calar no momento certo. E quando nós falamos, nós precisamos ter sabedoria para falarmos a palavra certa. Ok? Então nós precisamos ter sabedoria e domínio próprio para falar a palavra certa no tempo certo. Isso é o que Provérbios nos ensina aqui. Se isso não for assim, sabe o que vai acontecer? As nossas palavras podem, ao invés de trazer frescor para o jardim, trazer da nossa família, né? Trazer fogo. Ok? Fogo que o consome. A carta de Tiago diz
Como é importante a gente ter domínio próprio para dominar a nossa língua. Para a gente usar a nossa boca no momento certo, da forma certa. Olha o que Tiago diz. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Palavras duras, né? Mas sérias. Por serem duras, precisam ser consideradas de forma muito séria. O que Tiago está dizendo é que uma palavra que você diz, maldita, causa o caos nos nossos relacionamentos. Então nós precisamos de sabedoria e domínio próprio. Mas nós também precisamos fazer escolhas das palavras que revigorem os nossos relacionamentos. Olha o verso 13 e o verso 25. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. O que esse texto de Provérbios está dizendo para a gente? Ele está dizendo para a gente que as palavras que trazem boas notícias, palavras boas, elas revigoram o nosso relacionamento. Elas revigoram a nossa esperança, elas revigoram a nossa alma. Para termos belas flores de diálogos, então, além de saber o momento certo de falarmos, é necessário a gente escolher esse tipo de palavras. Palavras que vão trazer frescor. Em muitas famílias existe uma falta de percepção de que o objetivo do diálogo, ele é revigorar os relacionamentos. Sabe, em muitas das nossas famílias, você só tem diálogo no momento de brigar. Aí um fala com o outro. Quando você não está nesse contexto, pressupõe-se que cada um sabe o que o outro pensa. Não é? Mas não se conversa. Precisa ser justamente o contrário. Os nossos lábios, eles devem ser abertos e as nossas palavras, elas devem ser ditas visando sempre. Anota isso e você vai começar a ter um casamento melhor, um relacionamento melhor com seus filhos. Sempre ditas visando expor o melhor do outro. Trazer aquilo que Deus tem de melhor para a pessoa. Não usar as nossas palavras para apontar o que está de ruim na vida da pessoa. Mas usar as nossas palavras para apontar e para trazer à tona aquilo que existe de melhor. Mas aí talvez você fale assim, mas pastor, você não conhece a minha situação. Não conhece a minha situação. Não tem nada de bom lá. Né? Então, essa que é a questão. Então você tem que escavar fundo, entende? E achar o que é bom. E evocar o que é bom, ok? Porque talvez não esteja lá, porque você não está evocando o que é bom. Você só está trazendo à tona aquilo que é ruim. A palavra de Deus diz que todos nós devemos profetizar. Todos nós. As Escrituras nos dizem isso. O povo do Novo Testamento, a partir do derramamento do Espírito Santo, é um povo de profetas e profetizas. Todos nós profetizamos. Agora, a gente entende profetizar como ficar falando do futuro, né? Mas não é esse o sentido primário de profetizar. Qual é o sentido primário de profetizar? O sentido primário de profetizar é que nós abrimos a nossa boca para edificar, para encorajar e para consolar. Esse é o conceito de profecia ensinado no Novo Testamento. Ele diz respeito a gente abrir a boca, se dirigir a outra pessoa, trazendo palavras que venham do coração de Deus para edificação, para encorajamento e para consolação daquela pessoa que está nos ouvindo.
Veja, 1 Coríntios 14:3, o apóstolo Paulo diz isso: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação das pessoas. Então, quando nós estamos conversando, cônjuges, pais e filhos, a gente precisa se lembrar de que a palavra que eu vou dirigir àquela pessoa, ela vai causar um efeito na vida dela. Muito tempo atrás, eu li um livro, eu não concordo com todo ele, mas eu concordo com parte dele, que diz assim: há poder em suas palavras. E há mesmo. As Escrituras dizem que assim como o homem pensa, ele é. Aquilo que a boca fala é do que está cheio o seu coração. Então, em certo sentido, é correto dizer isso. Há poder em suas palavras. Não é que uma questão esotérica, não, né? Vai ficar com medo de ficar falando palavras. Não é essa a questão, não. Mas a questão é de você realmente entender que aquilo que você diz num relacionamento, ele vai produzir coisas. Então, se você diz o tempo todo para os seus filhos, por exemplo, que eles não vão ser nada na vida, você está inculcando, está trazendo maldição para ele nesse sentido esotérico. Não, você não está trazendo maldição no sentido esotérico, mas você está trazendo realmente uma construção mental que pode levar o seu filho a realmente achar que ele não vai dar nada de bom na vida. Se você vive o tempo todo virando para o seu cônjuge e falando para o seu cônjuge que ele é um burro, que ela é estúpida, veja, essas palavras precisam ser redefinidas em nós, à medida que Jesus começa a ser Senhor da nossa vida. Elas precisam começar a ser excluídas de nós. Por exemplo, quando nós nos deparamos com algo que está errado na vida de um dos nossos filhos, ou do cônjuge, está errado, ele fez algo errado. Você acha que ele não sabe que ele fez errado? É DR, né? Não vai ter jeito não, gente. Não vai faltar do mês de maio, hein? Essa série vai ser uma série de DR. Não vai me faltar do mês de maio. Ok? Mas não tem jeito. Isso acontece muitas vezes. A pessoa errou. Se ela errou, ela já sabe que ela errou. Aí você fica falando para ela o tempo todo que ela errou. Mas ela já sabe que ela errou. Você não precisa ficar falando para o seu filho que ele errou. Sabe, é como criança pequena que derrama o copo de leite na mesa. Ele derramou o copo de leite na mesa, ele já está triste porque ele derramou o copo de leite na mesa. Aí você fica falando para ele assim: está vendo? Você derramou o copo de leite na mesa, olha aí o que você fez. É óbvio que ele está vendo. Ele que derramou. Ele está vendo. Então não adianta a gente ficar falando do erro. A gente tem que ensinar como acertar. Como a gente corrige isso. Como a gente resolve isso. Isso é profecia. Nós não precisamos reforçar o que está errado. O errado já está evidenciado. Nós precisamos usar as nossas palavras para edificar a relação, para construir o que está certo. Veja o apóstolo Paulo, em Efésios 4:29, ele diz assim: nenhuma palavra torpe, essa expressão torpe nas Escrituras, significa, no original, significa palavras que apodrecem. Ok? Então, nenhuma palavra que apodrece o outro que vai te ouvir, deve sair da sua boca. Veja, isso é princípio para quem é seguidor de Jesus. Se você está me ouvindo aqui essa manhã, e você não é um seguidor de Jesus, eu sei que você não vai conseguir fazer isso. Você primeiro precisa se render a Jesus. Porque você precisa de um poder sobrenatural para fazer isso, que é o poder da vida dele vivendo em você. Mas se o poder da vida dele está vivendo em você, se você é um seguidor de Jesus, então você precisa saber que você é capaz de fazer isso. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, quando
eu estou lá num impasse com a Suzy, né? Ela tem mais impasses comigo do que eu com ela, né? Porque eu erro mais que ela, ok? Mas quando a gente está lá no impasse, eu não quero abrir a minha boca para trazer palavras que não sejam graciosas sobre a vida dela. Essa tem que ser a nossa decisão. Eu não quero fazer isso. Ela é minha esposa, eu a amo. Eu não quero trazer palavras que vão feri-la, que vão machucá-la. Eu não quero fazer isso com os meus filhos. Eu não quero. Eu quero trazer palavras que vão edificá-los, que vão erguê-los, mesmo que seja algo que eu tenha que corrigir. Eu não preciso corrigir com palavras que destroem, porque isso não é correção. Terceiro, a gente precisa escolher ser autêntico em suas palavras, em nossas palavras. Porque veja, aqui a gente tem que ir balanceando, né? Põe um pezinho aqui, põe um pezinho aqui. Porque o ponto anterior pode te levar a achar o seguinte: bom, então eu estou vendo um negócio errado, eu não devo falar nada, eu devo ficar quieto, eu devo fingir. Não estou falando de fingimento. Eu estou falando sobre você fazer escolhas das suas palavras que tratem de uma situação de uma maneira positiva e não de uma maneira negativa. E aí essa parte mostra isso para a gente. Escolha ser autêntico nas suas palavras. Olha o que o verso 14 e o verso 18 dizem: nuvens e ventos e nada de chuva. Assim é a pessoa que promete, mas não cumpre. Esse é o verso 14. Verso 18: como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. O que fala algo que não é real, não é verdadeiro. Autenticidade, então, é muito importante em um diálogo. Uma das piores maneiras da gente lidar com a autenticidade é através do uso da ironia. A ironia é uma praga que adoece a intimidade entre as pessoas. Sabe, você está conversando lá, você e o seu cônjuge, ou você e o seu filho, e aí você está tratando algo e a pessoa, ela discorda daquilo que você está dizendo, mas ao invés dela reagir àquilo de uma forma agressiva, ela começa a ser irônica. Ela diz, você está certo, você é o certinho, né, em tudo. Não, é assim mesmo. Não, você é o perfeito. Não, nossa, é verdade. Mas você sabe no tom de voz da pessoa que ela não está concordando que aquilo é verdade. Ela está sendo irônica com você. Quando nós temos uma postura irônica para com o outro, seja para com a esposa, o filho, como uma forma de nós tentarmos nos defender, na verdade nós estamos fechando as portas para um diálogo autêntico. A pessoa desiste de conversar, porque não resolve. Agora, por outro lado, nós podemos usar também a desculpa da autenticidade para a gente ser áspero com as nossas palavras, sob o pretexto de que nós estamos falando a verdade. Então eu não posso ser irônico, a autenticidade não é ser irônico, mas a autenticidade também não é ser áspero. Porque por outro lado a gente pode dizer, não, mas eu falei, mas o que eu falei é verdade. Eu estou falando a verdade. O que eu disse é verdade. Agora, a gente deve se lembrar desse texto aqui de Efésios 4,15. Lembre-se que a verdade, ela deve sempre seguir o amor. As Escrituras dizem assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, se nós somos seguidores de Jesus Cristo, ou se nós nos tornarmos seguidores de Jesus Cristo, a verdade não é necessariamente o que nós vemos no outro, ou o que nós vemos sobre o outro. O que é a verdade? A verdade é aquilo que Deus diz sobre a outra pessoa. Isso que é a verdade. E essa é a maneira da gente equilibrar, e não sermos nem irônicos e nem sermos ásperos.
É a gente sempre se lembrar, peraí, como Deus vê o meu esposo? Como Deus vê a minha esposa? Como Deus vê meus pais? Como Deus vê meus filhos? E eu me dirijo à pessoa num ato de fé, a partir daquilo que eu acredito que Deus tem para ela, não no que eu estou vendo nela. Aí eu consigo falar a verdade em amor. Nós teremos belas flores de diálogo se nós entendermos então que a autenticidade, ela sempre deve andar de mãos dadas com a honra. Ok? Romanos 13:7 diz assim: deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Nesse texto, o que é que eu devo para os meus pais? Filhos devem o que aos pais? Honra. Como a gente honra? Em obediência. O que eu devo à minha esposa? Amor. Honra. Como eu a honro? Com amor. O que a minha esposa deve a mim? Deve confiança, submissão, uma palavra que a gente não gosta na nossa geração, mas que as Escrituras usam assim, que é a expressão do amor da mulher para com o seu esposo. Isso é honra. Então, eu não devo imposto na minha família. Eu não devo tributo na minha família. Eu não deveria, né? Dever temor, ok? Ter medo dentro da minha família, dentro da minha casa. O que sobra aí? Honra. Honra. Então, o que nós devemos uns aos outros é honra. Se eu, como pai, tomar a decisão de educar os meus filhos, dando-lhes honra, eu vou ser autêntico, sem ser áspero e sem ser irônico. Se eu, como esposo, der honra à minha esposa, eu vou conseguir ter um diálogo autêntico com ela, sem ser irônico, sem ser áspero. E vice-versa. Agora, a autenticidade também tem a ver com nós sermos íntegros nas nossas palavras. Geralmente, quando a gente fala de integridade, a gente pensa muito na perspectiva moral, né? Mas veja, integridade inclui o que a gente fala. Integridade não inclui só o que a gente faz, inclui também o que a gente fala. Se nós queremos um jardim cheio de belas flores, de diálogos, então é necessário que nós sejamos pessoas confiáveis em relação às nossas palavras. Lembra o segundo Provérbios aí que a gente citou nesse texto? Como um pedaço de pau, uma espada ou flecha aguda é o que dá falso testemunho, né? Ou seja, ele não é íntegro na sua palavra. Então, no nosso relacionamento, para que a gente tenha diálogos construtivos, a gente precisa sermos pessoas íntegras no que a gente fala. As nossas palavras precisam ser palavras confiáveis. Se nós falamos coisas que não são verdadeiras, ou se nós falamos coisas que nós não temos a intenção, na verdade, de cumprir, nós vamos estar matando as flores de diálogos na nossa família. O pai fala alguma coisa para o filho, e o filho fala: tá bom, pai, tá bom, mas não está bom. Okay? Não está bom, ele está mentindo, porque não está bom para ele. Ele só não quer que o pai, desculpa a expressão, fique apurrinhando ele, né? Então ele fala que está bom. Às vezes também, entre o marido e a mulher, a gente diz: ah, tá certo, vai. Mas não está certo. Nós estamos mentindo, não está certo. A gente só não quer continuar. Talvez o melhor, nessa hora, a autenticidade, é a gente dizer assim: olha, vamos deixar de tratar disso agora? Vamos ao cinema? Vamos ver uma série na Netflix? Vamos pedir uma pizza? Tudo acaba em pizza, né? Vamos pedir uma pizza, ok? Depois a gente volta a conversar sobre isso. Porque não está indo para lugar nenhum a conversa. Mas o que a gente faz, na maioria das vezes, é mentir. A gente diz assim: tá bom.
Mas não está. Isso é péssimo, sabe por quê? Porque a próxima vez que surgir a situação, ou uma nova situação, e a gente for tratar, a gente tem aquela pendência lá que a gente vai trazer. Entendeu? Porque ela está guardada. Ela está guardada. Então nós vamos trazer. Jesus, ele nos ensina esse fundamento para a autenticidade do nosso falar. Ele diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, o que ele está ensinando? Integridade na sua palavra. Se você disser que está bom, então tem que estar bom mesmo. Se você disser, não, está tudo resolvido, está tudo certo, então está tudo resolvido, está tudo certo mesmo. Se você disser para o seu pai, ok, pai, eu vou fazer assim, então você tem que fazer assim mesmo. O seu sim não pode ser não. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Outro ensino que a gente colhe aí de Provérbios é que a gente precisa escolher ser pacientes em momentos de discordância. Se você não fizer essa escolha, sabe o que você vai fazer no jardim? Você vai começar a fazer assim, arrancar todas as flores. Arranca todas as flores. Olha só, Provérbios 25, verso 15, verso 14. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Não dá. Tem outro texto de Provérbios que fala que é melhor você viver sozinho ou morar sozinho em alguma coisa. Viver com uma mulher rixosa é como você estar deitado numa cama com goteira na testa. Mas o vice-versa é verdade também, viu? Isso aí serve para os homens também. Né? É melhor a mulher estar lá no canto do telhado do que estar com um homem briguento. Veja, a maioria das vezes, o que esse texto está dizendo para a gente? O que ele está mostrando para a gente? Ele está mostrando que a gente precisa ser paciente nos momentos de discordância. Não adianta a gente ficar brigando. Se os nossos diálogos, eles não são conduzidos pela paciência nos nossos relacionamentos, o que vai acontecer é que nós vamos nos isolar uns dos outros como família. Essa é a ideia aí da pessoa viver no telhado, né? É isolar. Eu não quero. Eu vou começar a não querer conversar, porque toda conversa gera briga, toda conversa gera estresse, e o diálogo não foi feito para isso. O diálogo foi feito para que a gente tenha comunhão, edificação, intimidade. Então, a maioria das vezes, nós associamos o diálogo a conflitos. É por isso que muitas vezes a gente evita de conversar. Eu e o pastor David, essa semana, preparando a mensagem, a gente viu isso, né? Fazendo pesquisa na internet, você bota lá diálogo, né? Por exemplo, você quer ver lá alguma questão de fotos. As fotos é tudo de briga. As fotos é tudo de encrenca, né? Diálogo é tudo... Então, pensou em diálogo, em termos de família, você já pensa em encrenca. Mas não é para ser assim. Veja, é natural que em uma família hajam pontos de vistas diferentes sobre determinados assuntos. Seja entre os cônjuges, seja entre irmãos e pais, ok? É natural a gente pensar diferente, a gente ter pontos de vista diferentes. Veja, se você tem mais de 50 anos, ok? Eu estou nessa faixa aí, né? De mais de 50. Se você tem mais de 50 anos, é muito natural que o seu filho, de 16, 17, 18, seu neto, ele vai pensar muito diferente de você. Porque a cosmovisão de vida dele é totalmente diferente da nossa. E aí, o que acontece muitas vezes é que a gente quer impor na vida dos nossos netos ou na vida dos nossos filhos aquilo que foi a nossa cosmovisão de vida. Então veja, eu não estou dizendo que a nossa esteja errada e a deles esteja certa. Eu só estou dizendo que são diferentes. Então a gente precisa entender essa diferença. E a gente precisa saber acolher isso. Muitas vezes,
por nós não sabermos lidar bem com opiniões diferentes das nossas, nós acabamos brigando. Ou então, que é outra postura que a gente vê muito dentro das nossas casas, né? Pior ainda, nós fazemos a opção pelo silêncio. A gente fica quieto. Geralmente é assim, né? A mulher, por isso que está falando aqui que é melhor o homem ficar no telhado, né? do que a mulher briguenta, né? Porque geralmente a mulher escolhe brigar, né? Ela escolhe falar. Não entendo o brigar aqui, né? Ruim, ok? Assim, mas ela briga, né? Porque ela está falando. A mulher escolhe falhar. Falhar não, falar. Ela fala, né? Quando tem uma situação. E o homem? Ir para o telhado. Ele chega lá para o gato e fala assim, dá um espacinho aí. Né? Tem as exceções disso, ok? Mas a regra, na grande maioria das vezes, é isso. Tem as exceções. Tem aquela que o homem começa a falar, xingar, fica bravo, tal, e a mulher se retira. Mas a grande maioria das vezes acontece as mulheres falarem e o homem se retirar. Seja um ou outro, essa opção, okay, do silêncio não é também uma boa opção. A opção que a gente precisa ter é essa, da gente ter paciência. Paciência. Sabermos ouvir é um ingrediente super importante para a gente cultivar o diálogo. Os dois falando ao mesmo tempo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Um vai começar a falar mais alto que o outro, né? Porque quer ser ouvido. Aí o outro vai falar mais alto, né? Então a gente tem que aprender a ter paciência em ouvir, ok? Agora, presta atenção, hein? É paciência para ouvir. Não é só para ficar calado. Porque tem gente que não fala quando está ouvindo, mas está pensando. Eu vou pensar, eu vou responder assim, né, e tal. Não é isso também. É ouvir a pessoa. Ouvir. Acolher o que ela está falando. Ok? Aí depois vai chegar a sua vez. Sem isso, a gente não vai conseguir cultivar um diálogo. Isso inclui, sabe o quê? Inclui humildade. A gente precisa tomar a decisão de que nós não devemos sempre estar certos. Isso requer humildade. A gente precisa. Veja Efésios 4, verso 31 e 32. Livrem-se. Veja, é uma ordem isso, tá? Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Essa tem que ser a nossa escolha. Nós temos que ser compassivos, bondosos e compassivos, um para com o outro. Isso aqui se aplica no nosso casamento, como cônjuges, pais e filhos, bondosos e compassivos. Ah, mas ele falou um negócio que me magoou muito. Magoou, é verdade, mas qual é o ato? Você vai magoá-lo também? Você vai magoá-la também? Não, perdoando uns aos outros, mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Assim a gente vai ter um jardim viçoso, flores lindas. As pessoas vão passar pelas nossas famílias, pela nossa vida, pelo nosso relacionamento, e elas vão achar bonito, achar lindo, elas vão querer colher flores ali. Mas tem mais um princípio que eu quero usar para concluir então. Essa primeira mensagem da nossa série. Escolha pela manutenção do relacionamento. Nós vivemos num mundo sem aliança. E quando a gente vive num mundo sem aliança, é fácil a gente quebrar os relacionamentos. Não gostei, não quero mais saber de você. Não gostei, não quero mais conversar com você. Dentro do casamento, não gostei, quero o divórcio.
Provérbios diz assim: se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Comer mel, verso 27, esse que eu li é o verso 16, verso 27. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. A gente quer a honra do outro, né? O que esse negócio de mel tem a ver com diálogo? O que ele tem a ver? Não coma mel demais, para você não enjoar. Nós precisamos aprender, gente, que dentro dos nossos relacionamentos, até para o diálogo à medida. Até para o diálogo à medida. Eu não quero comer mel demais para que eu não enjoe do mel e não queira mais mel. Essa é a ideia do texto aí. Comer mel demais não é bom porque eu vou enjoar do mel. E eu preciso desejar não a minha honra, mas a honra do outro. Esses princípios têm a ver com a gente fazer a escolha pela manutenção do nosso relacionamento. Eu preciso respeitar o outro, dar honra a ele, e às vezes respeitar o outro, respeitar o meu cônjuge, respeitar os meus filhos, é eu entender que, por mais que eu queira conversar, aquele não é um momento que a pessoa está a fim de conversar. E eu preciso dar mais honra a ele do que a mim. Então eu preciso dizer, não, ok, hoje não está legal, hoje não está bom. Né? Hoje ele está precisando é ver o jogo de futebol mesmo. Deixa ele ver o jogo de futebol lá. Deixa ele ver o Corinthians ser outra vez campeão. Né? Assim ele vai ficar animado, feliz. Aí amanhã a gente conversa. Ok? A gente tem que ter essa percepção. As nossas escolhas, as coisas que nós fazemos, as atitudes que nós temos, precisam ser pela manutenção do nosso relacionamento. Não para que ele se torne enjoativo. Eu converso com pessoas, aconselhando e tudo mais, que às vezes me dizem assim, um marido, por exemplo, me diz assim, o momento mais triste do meu dia é a hora que eu tenho que voltar para casa. Pode acreditar, eu ouço isso. Eu ouço de pais, às vezes, dizendo assim, os meus filhos, eu preciso ter muitas atividades para eles, porque eu não aguento eles dentro de casa. É a cultura da nossa sociedade. Mas essa não é a cultura do reino. O objetivo máximo e final do diálogo é a construção e manutenção do relacionamento familiar. Esse é o objetivo. Não é ganhar uma discussão, não é dizer eu estou certo e você está errado, mas é construir relacionamentos fortes na família. Se nossa ideia de diálogo é ganhar uma disputa, então nós estamos numa relação de conflito. Nós não estamos numa relação de construção. Nós estamos numa relação de conflito. E eu vou dar uma palavra aqui que talvez seja, talvez não, eu tenho certeza que é uma palavra de sabedoria do Espírito Santo. Se nas nossas relações familiares, nosso convívio, a gente trabalha com outras pessoas da nossa própria família, a gente tem que redobrar o cuidado com relação a isso. Porque às vezes a gente fere as pessoas na perspectiva da profissão, do trabalho, mas a gente esquece, não, mas eu só estou tratando de trabalho. Não, não existe isso, você está só tratando de trabalho. É seu filho, é seu pai, é seu irmão. Não vai ficar no trabalho. Vai vir para dentro de casa. Não tem como desassociar isso. Não tem. Então nós precisamos de cuidado redobrado
Quando nosso ambiente de convivência inclui com a família, né? Cônjuge, esposo, filho, inclui o nosso ambiente de trabalho também. 2 vezes mais. Para que um jardim seja belo, ele precisa ser composto de flores e plantas que são distintas, mas que sabem que a harmonia entre elas é que gera a beleza, que gera o ecossistema, né, do jardim. Eu sou muito diferente da Suzy. Ela é muito diferente de mim. Mas nós 2 juntos somos melhores do que sozinhos. É isso que você precisa entender. Não é que o seu esposo tem que ser que nem você. Não é que a sua esposa tem que ser que nem você. Não é que os seus filhos têm que ser que nem você, e nem é você esperar que os seus pais sejam como você. É entender que na nossa diversidade nós somos melhores. O jardim fica mais bonito. Né? Quando você vê um jardim só de rosa é bonito, mas quando você vê um jardim com mais variado tipo de flores, ele é muito mais bonito. Então, é de suma importância que a gente compreenda o objetivo da nossa vida como parte de uma família é a manutenção de um ambiente familiar saudável. Essa é a nossa escolha. É isso que a gente tem que trabalhar, marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, precisam todos se conscientizarem que precisamos, cada um de nós, se colocar então na mão do jardineiro. Porque nenhum jardim é bonito do jeito que é, sozinho. Todo jardim muito bonito é porque tem um bom jardineiro atrás dele. O seu bom jardineiro chama-se Jesus de Nazaré. Sem nos rendermos à graça de Deus, sem nos rendermos ao poder do Espírito Santo, sem nos rendermos ao governo amoroso de Jesus, nós não podemos plantar um belo jardim, porque nós somos flores neles, nós não somos os jardineiros. Na verdade, a tentativa do ser humano em governar a sua própria vida, em construir por conta própria o seu jardim, é justamente o que gera jardins cheios de ervas daninhas. Então, a única maneira de nós termos famílias que sejam como flores em vida é se nós deixarmos que as mesmas sejam um jardim cuidado pelo amor de Deus. Se você não fez isso ainda, você precisa fazer isso essa manhã. Você precisa dizer: Deus, a minha família eu entrego nas suas mãos. Não tem que ser do meu jeito, Senhor, tem que ser do seu jeito. Se você tem olhado para a sua família e você vê as flores de diálogo murcharem no seu relacionamento, o caminho não é de um maior esforço da sua parte para resolver isso. O caminho não é de uma nova terapia de casais. Nada contra a terapia, nada contra os psicólogos, ok? Mas o caminho não é simplesmente esse. O caminho não é o tentar você fazer algo diferente. Vamos tentar fazer algo diferente. Qual é o caminho? Entrega. Entrega. O caminho é o que várias das músicas que a gente cantou hoje nos falou. Né? Se derramar, entregar. Uma verdadeira rendição ao Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo e se move através do seu Espírito Santo. Esse Deus é o jardineiro. É o jardineiro que comprou sua família para ser parte das flores do jardim que Ele mesmo está cuidando.
Eu quero concluir com esse texto de Isaías 58:11. Isaías diz assim: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Quando? Quando você resolve colocar a sua vida e a sua família nas mãos desse jardineiro. O nosso convite para você é que você venha essa manhã e coloque a sua vida e a da sua família nas mãos desse sábio jardineiro chamado Jesus.